Vão desculpando a minha voz fanha, é que eu tô um pouco gripado, mas eu precisava gravar esse vídeo. É porque eu tô meio gripadinha. E eu sei, eu tô atrasado, provavelmente o hype em cima desse filme já passou, mas quem é que liga pra hype, né? Eu tô aqui mesmo é pra jogar minha opinião na sua cara. Como Mágica foi um dos grandes lançamentos da Netflix, que se destacou lá no mês passado. Eu não lembro de ter visto nenhuma divulgação massiva antes do seu lançamento, mas o seu sucesso foi inquestionável. Muitos gostaram desse filme, tanto que aos poucos ele foi tomando conta da home do YouTube e das edits dos shorts, que inclusive foi por onde eu acabei conhecendo ele pela primeira vez. E falando nisso, só uma pausa aqui rapidinho. A primeira impressão que eu tive vendo a primeira edit desse filme foi que ele era alguma animação feita por IA. Só eu que tive essa impressão, mas enfim, o filme começa apresentando pra gente a vida e a rotina de um grupo de criaturas chamadas Pulcos, que se alimentam de um tipo de semente chamada Picklets, que são a base alimentar dessa espécie e praticamente são a única coisa com que eles podem se alimentar. O filme também nos conta a origem dessa realidade na floresta, mencionando por meio de uma lenda a chegada de seres mágicos chamados Jesus, que aqui possuem essa representação ligada aos elefantes, e não é por acaso, já que em muitas culturas eles são tratados como seres cósmicos, simbolizando poder, prosperidade, suporte para o mundo e até mesmo despertar. Exatamente o que transmitem aqui no filme. E tendo os Jesus chegado ao vale, trouxeram com ele os seus brotos de luz mágicos, que tinham a capacidade de transformar qualquer um que os tocasse em espécies diferentes, além de permitir que agora todos que tocaram nesses brotos mágicos passassem a se entender, o que gerou um breve período de união e de paz entre as criaturas do vale. Mas existia um lobo, que dominava a região há muito tempo, e não estava satisfeito com a nova realidade de paz no vale. E da mesma forma como os brotos de luz trouxeram a harmonia, também trouxeram com eles o caos e a destruição, com a transformação desse lobo no lobo de fogo, que expulsou os Jesus, matando 4 deles no processo e isolando o vale com a formação de uma represa. Mas o grande problema e a trama do filme começa mesmo quando Wally, o nosso protagonista, entra em contato com uma Javan filhote, fazendo amizade e na maior inocência mostrando a ela como se fazia para abrir e comer um Picklet. E só aqui o Wally comete 2 faltas graves, uma delas sendo essa aproximação de uma espécie diferente da dele. E por mais que isso possa ser entendido à primeira vista, como o filme trabalhando conceitos como preconceito, cara, isso aqui é a vida animal e o mais básico da autopreservação sendo mostrado em tela. O que para uma criança como Ollie é uma regra exagerada e um medo descontrolado dos seus pais e da sua própria espécie, para os outros isso é sobrevivência, é a única forma deles permanecerem seguros, afinal, via de regra, é cada um por si na natureza. Mas como se não bastasse, o Ollie também comete um segundo erro grave, e esse daqui é ainda pior do que o primeiro, porque ao mostrar como se fazia para consumir as sementes, imediatamente a Javan filhote alerta e ensina aos mais velhos a como fazer o mesmo, gerando assim um ambiente hostil de competição por um mesmo alimento entre as duas espécies. E eu realmente gosto como o filme traz e aborda o peso da consequência da ação de Ollie, como a ideia de confiança ingênua é quebrada aqui nesse começo, e também como isso afeta a vida dos outros à sua volta, porque a exposição do Ollie não é algo que afeta somente a ele, numa situação em que ele poderia ter se exposto e acabaria virando janta de outro animal. Ele se expõe e todo mundo paga o preço pela atitude dele. E ele sobrevive pra ver isso acontecer. Sua espécie está à beira do colapso, porque não conseguem coletar comida bastante para se alimentarem. E como se não fosse o bastante, ele tem que conviver com o peso disso ser culpa dele sozinho. Afinal, ninguém vai muito com a cara de quem causou esse problema, nem mesmo a família dele. E o filme é extremamente competente em transmitir todos esses detalhes e sentimentos pra gente. Você sente a situação caótica em que os Pulcos estão e até encara os Javãs como vilões aqui. Mas é a partir desse momento que o filme vai quebrar suas pernas completamente, mostrando a perspectiva oposta da história. Depois de um time skip, o Wally já mais velho consegue achar uma forma de afetar os Javãs e afastar eles da área dos Pulcos, usando uma lente para refletir o brilho do sol. Só que ao fazer isso, ele fez uma Javan ir atrás dele, e no meio dessa fuga, ele acaba caindo em um buraco, gritando e pensando no nome da espécie que ele estava tentando escapar. E aqui
a fada da conveniência entra em ação, e o Wally acaba caindo em cima justamente de um broto mágico, transformando ele em um Javan. E aqui isso acontece porque esse buraco, na verdade, é o corpo de um Jizu que havia morrido muitos anos atrás na mão do Lobo de Fogo. E ao conseguir sair do buraco, o Wally ele é afugentado pela sua própria espécie, que nem por um segundo usam suas cabeças pensantes para compreender como eles estavam entendendo o Javan enquanto ele falava e como não fazia sentido nenhum aquilo ser ele falando de dentro da barriga do pássaro. Mas beleza, segue o roteiro. Na sua tentativa de fuga, ele acaba caindo no rio, mas ele é resgatado pela Ivy e suas irmãs. Se com suas irmãs eu quiser dizer que a Ivy fez tudo sozinha. E eles se apresentam, não se dão muito bem, afinal estamos falando de duas espécies que brigam entre si pela sobrevivência, e o Wally começa a entender o que de fato estava acontecendo com ele, até que ele se encontra com um peixe chamado Bugo, que diz saber aonde os brotos mágicos ficam, e fala pro Wally aonde ele poderia achar um que ficava bem próximo dali. O problema é que ele ainda estava sendo perseguido pela Ivy, que na tentativa de provocar o Wally, toca no broto mágico, falando e pensando em um Puco. Sendo esse o momento em que vai ficar mais evidente esse trabalho de contraste entre essas duas espécies. Juntos, eles vão ter que ir atrás de mais brotos para voltar às suas formas originais, conhecendo mais um ao outro, aprendendo sobre as principais qualidades e atributos dos seus novos corpos e compreendendo melhor a perspectiva de quem eles viam como inimigos. E aqui o filme dá um show nessa diferença de perspectiva, e de uma forma bem simples, sem inventar nenhuma moda. Os Javans também estavam passando por um período de crise, também estavam para morrer de fome, e é revelado que a Javan filhote que o Wally ensina a comer as sementes era a Ivy. E isso é uma pancada brutal pro Wally, porque ao mesmo tempo que é triste a história da Ivy, e mesmo depois dele ter uma breve noção de como é estar na pele dela, a sua confiança foi quebrada. A forma como as coisas aconteceram e as consequências da ação dele para sua espécie continuam. E depois dele revelar isso pra Ivy, ela não age de forma insensível e egoísta. E acredito que em grande parte por saber como é viver aquela situação. Ela internaliza a informação, se sente mal e depois de um tempo brigados, ela procura se resolver com ele. E é isso que eu acho excelente nessa parte. Ambos carregam as suas culpas, possuem as suas responsabilidades e isso não é relativizado pelo roteiro. Você entende os dois lados e fica dividido sobre o que fazer em uma situação dessas. Porque os dois têm família, os dois precisam sobreviver, mas o recurso é limitado. Mostra pra gente os tons de cinza e as camadas de complexidade que várias situações na vida da gente vão ter. Nem sempre vão existir respostas fáceis e diretas para dar, e são justamente momentos de exposição disso que enriquecem esse filme pra mim. Mesmo que eu tenha rido pra caramba com a Ivy querendo fazer o Wally se sentir melhor, falando de como a ação dele salvou o povo dela. Mas eu quero que você saiba que nem tudo que você faz dá errado. Todos os pais deles foram salvos pelos Piplets que você me ensinou a comer. Nenhum deles estaria aqui sem você. Tipo, muito triste que o seu povo tá passando fome, mas olha pelo lado positivo. Pelo menos você salvou a minha família. Eu nunca soube pra onde você foi, mas eu nunca esqueci você. Misericórdia, se sem esquecer ela tava tratando assim os Pucos, imagine se ela tivesse esquecido do amigo dela. E olhe, eu não sabia que tinha te machucado tanto. Caramba, tirando completamente o sustento dos Pucos, aterrorizando a população dos ratinhos ali naquela região, e ela não fazia nenhuma ideia de que tava machucando tanto assim eles. Mas apesar disso, é sim uma boa cena, eu que sou idiota e fico rindo de coisa nada a ver. Na jornada, eles encontram outros brotos, viram peixes, encontram mais brotos e passam pelo desafio dos ursos, enfim chegando na fonte onde eles poderiam voltar a ser o que eram. E essa cena tem até um simbolismo bem interessante, que eu não sei se foi intencional, eu acredito que sim, em que me remeteu bastante àquela lenda da carpa, que sobe contra a correnteza, que sobe a cachoeira, até se transformar em um dragão quando chega no seu topo, fazendo uma alusão direta justamente à transformação que eles terão quando tocarem no broto mágico. E é aqui que vem o grande plot do filme, onde o Bugo, que acompanhou os dois na viagem toda, era na verdade o grande mal da lenda que era contada sobre o Lobo de Fogo. Infelizmente eu não tive o privilégio de ver essa cena pela primeira vez no filme, já que o meu primeiro contato foi num edit dos shorts que revelava justamente esse plot twist. No geral eu não ligo tanto assim pra spoilers, mas eu realmente queria saber como seria a minha reação com essa cena sem ficar sabendo do que ia acontecer. Mas
bom, o Lobo de Fogo finalmente sai da sua forma aprisionada de peixe e volta a gerar o seu reinado de terror na floresta. Todas as espécies precisam fugir, e aqui é o Wally e a Ivy que acabam virando os guias e direcionam todos para a Ilha dos Pulcos, que com certa resistência ajudam todos a chegarem em terra, enquanto Wally vai atrás do último broto mágico na sua ilha, naquele mesmo corpo de Jizu do início do filme. Chegando lá, ele implora para o Jizu morto que gerasse mais um único broto, e isso dá certo, e de forma épica ele se transforma num Jizu, com a esperança de poder aprisionar o lobo novamente na sua forma de peixe, mas não é tão fácil assim. Afinal, ele é muito forte, e no fim, na beira do desfiladeiro, onde um dia o lobo expulsou os antigos Jizu e isolou o vale, é que o Wally faz o seu sacrifício e rompe a represa, levando o lobo com ele para que todos os outros ficassem seguros. E esse é um ponto bem interessante, porque eles não tentam vitimizar o lobo com a história triste de vida dele, e nem ficam apelando para uma conversão por conta da caminhada que os três fizeram juntos durante o filme. O lobo é consciente do mal que ele fez, tem seus motivos egoístas e precisa ter um fim definitivo. E isso é dado pelo filme. A criatura que opta pelo mal, que escolhe ser cruel e dominar pelo medo e terror, paga pelo que fez. E é essa simplicidade que me faz gostar tanto desse filme. Ele não é inovador, ele não reinventa a roda e não tá querendo parecer complexo. Na prática mesmo, esse filme não tem nada demais, mas sua execução é tão bem feita, o universo que ele se propõe a apresentar é tão amarrado que ele é satisfatório. Trabalha o que mostrou como proposta, responde a todas as perguntas que você faz enquanto assiste, até porque eu entendo que todo mundo virou amigo para se salvar do Lobo de Fogo, mas animais carnívoros não vão se alimentar de pasto e sementes. E é isso, não precisa de mais do que isso. Funciona bem pra caramba porque é simples. E é nessa simplicidade que eles tiveram a oportunidade de brilhar em um roteiro bem escrito, competente e numa execução bem feita. Como Mágica teve um feedback muito positivo com o público e realmente é um filme que não deixa a desejar. Foram as horas mais bem gastas da minha noite. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou desse filme, se tem as suas críticas e deixa sua sugestão para vídeos futuros aqui no canal. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.